Bom, pessoal, hoje estamos começando, né? Na verdade, seria só na quarta-feira, mas eu vou adiantar. Estamos começando a quarta imersão da Bimodais e esse projeto é um projeto que agora está ganhando uma cara, né? Estamos aí com 6 livros que nós vamos analisar. Eu, essa semana passada, na quarta e sexta, apresentei os 6 livros e os 6 livros são os primeiros 6. Se tiver o tempo e oportunidade, até dezembro a gente analisa mais livros. Né? Aberto a sugestões, se alguém quiser sugerir algum livro, etc., tal, papá, achar importante, a gente vai em frente. O livro que a gente vai começar é O Lado Oculto das Mudanças, A Verdadeira Inovação Requer Mudança de Percepções, Luc de Brabandere. O nosso amigo Brabandere, e aí vai a sugestão, e aí conforme essa leitura a gente vai fazendo, eu vou sugerindo maneiras de a gente ler o livro, né? Dicas para que a gente possa ter mais eficácia. Então, esse livro é escolhido porque a gente vai analisar para incorporar a narrativa. Então, não se lê livros para, eu quero ler um livro, não. Se você não tem uma narrativa profissional, se você não tem um problema escolhido, se você não tem um cliente que você é apaixonado para resolver o problema do seu cliente, a sua leitura vai ser fraca, porque você vai se perder. A sua leitura vai ser uma leitura de hobby quando você tem um objetivo profissional. Então, se você tem um objetivo profissional, você tem que ter uma narrativa. A narrativa é uma visão filosófica, teórica, metodológica, operacional do problema que você resolve. Aí, no momento que você vai ler um livro, você diz: este livro, logo de cara, você vai ver aonde que ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar na filosofia, na teoria, na metodologia, no operacional, né? Aonde que ele pode agregar alguma coisa. E agrega, questiona, melhora, não melhora. Tá dando para entender aí onde é que está a pegada? Então, esse livro aqui do Brabandere é um livro que eu já li há bastante tempo, é um livro antigo, não é um livro novo, de 2005. Né? É um livro que, agora relendo, é um livro que foi importante para mim. Tem muitas coisas que você acaba incorporando, não lembra exatamente de onde você leu. Eu não estou naquele estilo acadêmico tradicional, em que você vai citando as pessoas, aquela preocupação. A gente tem a preocupação de uma boa narrativa e as pessoas vão se colocando. Em alguns momentos você lembra do autor que te trouxe, outras vezes não lembra. Em nenhum momento eu digo, quando digo que é alguma coisa que a gente conseguiu criar, beleza. Aí a gente diz, quando a gente diz, olha, isso aí estava não, a gente foi pegando. Então o Brabandere, ele é belga, ele é filósofo, ele tem uma pegada filosófica, né? É um cara que já escreveu livros como aquele A Breve História do Tempo, ele escreveu junto com Hawking. Então ele é um cara que é enfurnado na ciência, né? Então ele tem um perfil parecido com Thomas Kuhn. Eu diria que ele é um Thomas Kuhn da atualidade, mais ou menos nessa linha. Né? E a outra coisa interessante, quando a gente começa a falar de leitura de livro, é a gente dar uma olhadinha no perfil do cara. Ele é americano, ele é canadense, ele é belga, né? Porque o americano é muito marcado por um tipo de abordagem, com raríssimas exceções. E quando você pega um belga, um inglês, um canadense, um alemão, alguma coisa assim, aí você tem uma abordagem às vezes um pouco mais aberta, menos pragmática, e aí você pode ter coisas interessantes. Né? Então o Brabandere, a proposta dele está aqui, né? Verdadeira inovação requer mudança da percepção. Então, aonde ele se encaixa na narrativa? Essa é a pergunta fundamental para a gente ver o seguinte, tá? Aonde que ele se encaixa na narrativa? Ele vai se encaixar na narrativa atual, levando em conta o que está hoje acontecendo dentro da formação, ele vai se encaixar no aspecto, né, da crise psicológica. Naquela discussão ali de Zeca Pagodismo, de autonomia, de emocionalismo, ele vai entrar ali. Em que ele vai entrar exatamente quando a gente fala que existe uma percepção entre você, eu, a realidade, existe uma percepção, está aqui. Provavelmente
quando eu fui desenvolver isso, veio daqui. Em que eu tenho eu, percepção e realidade, e que a gente interage, na verdade, atualizando, e aqui vem a ideia da caixa. E engraçado que no outro livro dele, ele tem um livro que diz, a gente não sai da caixa, a gente cria uma caixa. Então, na verdade, se a gente não sai da caixa, a gente cria uma caixa, a gente tem uma caixa. Ele tem um livro que se dedica a isso, não está traduzido em inglês, né? A gente cria uma nova caixa. Tem esse livro que é um livro depois que ele fez esse aqui, em que ele vai questionar a ideia da caixa também. Então, na verdade, ele se dedica a essa discussão de perceber que a gente percebe. E essa discussão de perceber que a gente percebe, ela é fundamental para a criatividade, ela é fundamental para a personalização, ela é fundamental para a autonomia de pensamento. Sem isso, você não tem. Agora, como é que a gente percebe que percebe? A gente tem que ter um foco. Eu percebo que percebo para alguma coisa. Então eu tenho, se a gente está fazendo uma leitura profissional, um objetivo profissional, eu percebo que percebo para ajudar um cliente a resolver determinado problema que eu tenho então uma narrativa, e aí bababá, bababá. E no nosso caso, como a gente trabalha com mudança, né, diante do digital, aí nesse caso especificamente, a gente vai analisar a crise psicológica. Qual é a crise psicológica? Colou a percepção na realidade e colou a percepção no eu. Então não existe separação entre a realidade e o eu. Eu consumo tudo que eu vejo, né? E eu já consumi tudo que eu vejo, aí eu entro no modelo tipo Zeca Pagodismo. As pessoas deixa os outros me levar. Então esse livro aqui vai agregar discussões nesse negócio. Digo já para vocês que é um livro que tem ótimas frases. Eu pego ótimas frases desse livro. Então é isso. Esse é o nosso primeiro áudio, abrindo a quarta imersão, abrindo as leituras bimodais e pegando gente aqui que ainda não renovou. A partir de quarta-feira, né, que a gente já vai ter o segundo áudio, as pessoas que não renovaram já não estarão participando aqui do nosso grupo. Bom, é isso. Agradecer a todo mundo que renovou, esperando que as pessoas que não renovaram renovem. Espero que vocês tenham gostado. Podem comentar o que vocês acharam do primeiro áudio sobre o lado oculto das mudanças do nosso querido filósofo belga Luc de Brabandière. Bom, pessoal, estamos aqui, já tiramos muita gente que não está na temporada. Começando, então, o segundo comentário, o segundo áudio do livro O Lado Oculto das Mudanças. A verdadeira inovação requer mudanças de percepções, de Luc de Brabandière. Brabandière é um filósofo belga, a gente já falou sobre isso, né? O livro dele é um livro que se encaixa dentro do conceito da escola, na linha ali dos problemas psicológicos que precisam ser superados, das dificuldades psicológicas que o ser humano tem, da passagem de um mundo menos volátil para um mundo mais volátil, ou do que eu chamei hoje de normalidade volátil, da nova normalidade volátil. Não muda só o novo normal. É uma nova normalidade, um mundo baseado em software, né? Então tudo muda e a gente tem que ter essa capacidade. Então o livro ajuda nessa discussão. Se você ler aqui a capa, a verdadeira inovação requer mudança de percepções. A verdadeira inovação disruptiva. A verdadeira inovação radical. A inovação incremental, ela não é você não muda a percepção. Isso a gente está discutindo um pouco na narrativa, e isso aparece no livro do Thomas Kuhn, quando o Thomas Kuhn diz que você tem uma anomalia, e aí então a partir daí você precisa de uma nova percepção, de um novo paradigma, então você quebra o paradigma antigo, e aí você precisa quebrar o paradigma antigo. Na página 15, tem uma coisa nova para mim que eu gostaria de apresentar para vocês, que é o seguinte. Ele coloca 3 gráficos bem interessantes,
um gráfico que ele mostra a mudança de realidade e ele mostra um gráfico curvo, contínuo. E ele fala da mudança de percepção em degraus. Depois ele junta o degrau com a mudança, com a curva. O que é interessante nisso, e o que me chamou mais atenção nesse processo, é o seguinte, que quando você vem, digamos, você está numa relação, a relação está legal, mas tem coisas que não estão legais, né? Mas você está lá, caminhando, fazendo as coisas, etc. Tal, papá. E um belo dia, que é o que ele diz, cai a ficha e você fala, cara, essa relação não serve mais para mim. Aconteceu alguma coisa, você leu alguma coisa, você viu um filme, você conversou com a amiga, aconteceu um fato, você estava esperando um presente no dia do seu aniversário e não veio. Qualquer coisa que você simplesmente diz, cara, não tem mais nada a ver. E ele fala exatamente isso. Aí você cai a ficha. Então, a percepção é uma ficha que cai. É o acúmulo de percepções pequenas que num determinado dia ele define, e no momento que você cai a percepção, você tem uma coisa que é interessante, que é um novo paradigma de conceito. Uma nova consciência que você passa a ter, e você não consegue mais voltar para a velha consciência. Então, quando você entra nessa nova consciência, você passa a, digamos, ter a versão 2.0 daquela relação, daquela percepção que você tinha. Você tinha uma versão 1.0, estava casada, estava tudo tranquilo, e aí de repente cai a ficha, você passa a ter uma consciência 2.0. Depois que cai a ficha, a consciência 2.0, você não consegue voltar para a consciência 1.0. Mesmo que você diga, olha, eu queria tais e tais mudanças, você pode até tentar, etc, tal, papai, e as coisas não vão vir, a consciência já mudou. Então, o que ele diz é, a mudança, a verdadeira mudança, ele passa por essa nova consciência, passa pela percepção. E uma das coisas mais importantes, que a gente tem falado isso nessa quarta imersão, é que para a gente viver num mundo volátil, para a gente viver nesse mundo mais inovador, do desaprendimento constante, nós temos que ter uma visão filosófica que aparece na narrativa, que é eu, percepção, realidade. Quanto menos espaço você tem de construir a sua própria percepção, menos capacidade você vai ter de lidar com um mundo volátil. O mundo volátil precisa que você tenha um espaço para receber, analisar, classificar, considerar, interpretar e aceitar ou não. Qualquer coisa, um produto, um serviço, uma pessoa, uma organização, um livro, uma ideia, qualquer coisa, você tem que ter um espaço de percepção, você vai avaliar determinados critérios, que são os critérios que você tem, os teus objetivos, a tua narrativa que está embasando os teus objetivos, e aí você vai comparar. É esse espaço que faz com que você faça a avaliação das coisas. E é isso que é essa contribuição do Brandenberg. Então ele fala que essa forma da gente pensar no mundo, ela é feita de versões, e num determinado momento você vai, e chega naquele momento que você dá uma guinada. Ele vai falar mais na frente do Thomas Kuhn. E eu acredito que quando ele chamar o Thomas Kuhn, é exatamente para falar isso. Que vai, e chega uma hora, anomalia. Então, quantas vezes na vida, pessoal e profissional, nós não tivemos anomalias em que a gente diz, do jeito que está, não dá mais. Eu não quero mais, não gosto mais, não funciona mais, né? Os paradigmas já não servem mais para mim, eu tenho que mudar meus paradigmas. Aí você passa para um novo paradigma e você vai falar, olha, o meu próximo marido, minha próxima esposa não vai poder ter esse perfil porque é uma coisa que não me faz bem. Então isso vale para tudo. É por aí. Bom, é isso aí. Se você gostou do comentário, vamos aproveitar aí a nova temporada para fazer coisas diferentes, a nova imersão. Comenta. Pô, achei legal, não gostei, achei legal, bacana. Né? Li também essa parte, achei que podia ter isso. Vamos começando a conversar, porque se tiver conversas, se tiver questões, aí eu me animo da gente fazer uma live no final da leitura. A gente abre uma live, convida as pessoas de fora e a gente fala
desse processo. E as pessoas que estiverem participando mais intensamente, eu convido para a live. O que vocês me dizem? Um abraço. Bem-vindos à quarta imersão do Futurismo Competitivo Bimodal, a melhor escola de futurismo do Brasil. Bom, pessoal, estamos aí, o lado oculto das mudanças. A verdadeira inovação requer mudanças de percepções. Luke de Brabandere. Nós estamos aqui no nosso quarto áudio e eu queria chamar a atenção na página 22, uma discussão interessante que é exatamente Depois eu fui ver que o Brabandere tem um livro que ele fala especificamente de um livro de caixa. Ele vai fazer um livro especificamente falando dessa questão. Esse item aqui da página 22 acabou desdobrando num livro inteiro dele. Que ele diz que você cria a caixa, você não sai da caixa. Mas o que eu quero chamar a atenção, e aí eu acho que é um negócio interessante, que é um debate que a gente está o tempo todo na escola, trabalhando na ideia do que é estrutural e o que é conjuntural. Né? Quando a pessoa fala sociedade do conhecimento, o conhecimento é estrutural. Então você não pode transformar o conhecimento num adjetivo da sociedade. Quando você tem informação, a informação é estrutural. Você não pode transformar uma sociedade em algo que é estrutural. O conceito é inadequado e todo conceito inadequado gera uma visão inadequada e gera uma ação inadequada. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender que no momento que você percebe a realidade, a percepção da realidade é um conjunto de conceitos que se são mal estruturados, a sua percepção da realidade é mal estruturada e a sua ação em relação à realidade será mal estruturada. Você vai tomar decisões, né, que não são as melhores. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui nessa página ele diz o seguinte: sempre ouvimos comentários de pessoas que desejam pensar fora da caixa. Essa supostamente é a função prática da criatividade, mas a capacidade de sair da caixa pressupõe que exista uma caixa. Então, é um debate filosófico, e aí o que eu diria é o seguinte: a percepção e a caixa, ela é estruturante da espécie. Porque o que ele vai dizer depois? Não há caixas nos dias de hoje. Não. Você me desculpe, Brabandere. Nunca houve caixas, né? Não há caixas no dia de hoje, não. Sempre houve caixas. As caixas são as percepções. As caixas são as percepções. E essas percepções, o que mudou é a conjuntura da caixa. Nós tínhamos caixas, né, mais lentas, que estavam num determinado ambiente não digital, e hoje nós temos essa sociedade do software. Aí, se você quiser colocar, o software é conjuntural. É um tipo de mídia baseada em números, binária, em tecnologias que são desenvolvidas muito rapidamente, os canais mudam muito rapidamente, porque tem softwares internos. Então, a velocidade das mudanças é muito mais rápida. Então, a necessidade de você revisar o tempo todo a sua percepção aumentou muito. A taxa de mudança das percepções aumentou. Aí quando ele diz não há caixas no dia de hoje, eu falo, não, há caixas, continuam tendo caixas. Só que a caixa ela tem que ser uma caixa dinâmica. Ela tem que ser uma caixa que se modifica com o tempo. É uma caixa que você tem que reaprender. É uma coisa que eu estou desenvolvendo, né? Provavelmente amanhã eu vou escrever um artigo sobre isso, né? A mentalidade do software. Em vez de você ter uma mentalidade de hardware, como a gente tinha antes, né? Uma coisa assim que você trabalhava, que as coisas mudavam pouco, você tem que se adaptar para as coisas que mudam muito. As coisas passaram a ter forte mudança. E isso exige que a gente tenha uma adaptação, né, objetiva e subjetiva em relação a isso.
A maneira da gente pensar o mundo não pode ser mais uma maneira que não seja compatível com essa mentalidade de software. Então, o que eu quero destacar nesse processo, e aí eu chamo a atenção de vocês muito para isso, a necessidade da gente trabalhar com essa ideia do estrutural e do conjuntural. Tudo que é estrutural não pode virar adjetivo. Ele não pode dizer que a gente agora, na sociedade hoje, não tem caixa. Não, sempre teremos percepção. Se a caixa ela é um adjetivo, ela é um sinônimo de percepção, sempre teremos percepção. Agora, a velocidade de mudança da percepção, a necessidade de mudança da percepção é o que varia. A capacidade que a gente tem a necessidade que a gente tem de alterar a nossa percepção com uma velocidade maior ou menor. Então, é uma crítica que eu estou fazendo ao nosso amigo. E essa crítica, ela se amplia para uma certa visão que a gente tem no geral na sociedade, que é uma confusão entre o que é estrutural e o que é conjuntural. Novas mídias são conjunturais. A linguagem das formigas, a linguagem dos rastros, ela é, da maneira que ela está vindo agora, ela é conjuntural. Né? Ela é conjuntural. O digital é conjuntural. A escrita é conjuntural. Agora, a necessidade de mídia é estrutural. Sempre tivemos a necessidade de mídia. Não só nós, como todas as espécies, que precisam se comunicar. Né? Pelo menos as espécies sociais. Uma aranha que vive sozinha na teia, talvez não. Mas a gente sempre precisa fazer esse tipo de coisa. Bom, é isso aí, seguimos aí lendo o lado oculto das mudanças, né? Dentro da imersão 4.0, esse é o livro 4.1, é a primeira leitura da nova imersão que a gente está fazendo. Vou chamar a atenção de vocês para a grande novidade que a gente está fazendo, que, a partir de sugestões, nós estamos criando o debate bimodal. E nós estamos aí com um formulário, pedindo para vocês preencherem o formulário, para que a gente possa escolher o tema do mês. Como é uma novidade, a gente está escolhendo já um pouco avançado. Mas vamos escolher o tema de agosto logo depois, com mais calma, e aí a cada mês a gente vai ter um tema e a gente vai estruturar um debate. Estamos preparando uma forma de fazer esse debate para que a gente possa organizar a escola em torno de um tema por mês. Né? A princípio, se a coisa pegar, a gente pode até ter 2, mas de qualquer maneira, e no final do mês a gente faz uma live e depois a gente faz uma avaliação de cada imersão. A imersão agora é 4.1, 4.1 julho, 4.2 agosto, 4.3 setembro, até a 4.6 dezembro. Então, a cada mês a gente faz as novidades, avalia e dá uma aperfeiçoada para o mês seguinte, no conceito software, né? No conceito mentalidade software, escola software. É isso aí, o que vocês dizem? O link está aqui embaixo. Um abraço, boa final de segunda-feira para todo mundo. Bom, pessoal, esse é o 5º áudio do nosso livro O Lado Oculto das Mudanças. A verdadeira inovação requer mudanças de percepção. Agora eu vou fazer aqui uma crítica que eu acho interessante para a gente poder trabalhar e aproveitar aqui um debate. Nesse capítulo 2, em especial, se vocês quiserem, na página 28, acontece uma coisa muito interessante dos autores. Quando começa a falar de digital, as pessoas têm percepções sobre o digital. Então ele vem falar de nova economia, economia tradicional, vai falando de mudanças, etc, etc. E o que acontece? Você começa a juntar coisas que você não tem, na minha opinião. Se você não trabalha com antropologia da sobrevivência, se você não trabalha com mudanças de mídia, fator recorrente, você não consegue estruturar a análise. A gente, no livro novo, a gente escreveu, né, a discussão sobre o emocionalismo. Então, assim, tem coisas interessantes do Brabanderi
que são coisas estruturais da espécie. A diferença entre percepção e realidade, que você precisa mudar a percepção para mudar a realidade. Tudo isso, quando ele vai tocar na questão estrutural, ok, ele está bacana. Quando ele desce para a questão conjuntural, não ok, não está bacana. Porque ele não tem um diagnóstico interessante. Ele diz, precisamos ter uma nova mentalidade para lidar com esse novo mundo. Ok, está bacana. Né? Mas quando ele começa a falar desse novo mundo, ele não tem um diagnóstico adequado, ele tem percepções. O que diz nossa amiga Ayn Rand? Ela diz assim, primeiro contato que a gente tem com a realidade, o mais próximo, é a emoção. O segundo é a percepção. O terceiro é a conceituação. E o quarto, que a gente criou aqui, é a narração. A narração é o coletivo de conceitos, os conceitos são coletivos de percepções e as percepções são coletivos de emoções. Então, quando você tem percepções, o que é? Tem isso aqui, está acontecendo isso, está mudando aquilo, aconteceu isso em tal lugar, em tal época, em tal coisa. A pessoa vai apresentando percepções. Ela não conceitua. E a narração, ela relaciona os conceitos. Ela vai amarrando os conceitos. Então você, por exemplo, você diz, olha, nós temos aqui um fator causante que é o aumento populacional, e aí nós temos então um fenômeno chamado complexidade demográfica progressiva. A complexidade demográfica progressiva é um conceito, juntando três palavras que formam o ser humano cresce demograficamente de forma progressiva porque é uma tecnoespécie. Então você cria um conceito. Aí quando você diz, quando você aumenta a população, você necessariamente é obrigado mais adiante a criar uma nova mídia, um novo modelo de administração. Isso é a narração. Quando eu falo de um novo conceito, aí quando eu falo complexidade demográfica progressiva, modelo, revolução midiática civilizacional, é um outro conceito formado por três palavras. O conceito não é uma palavra só, podem ser três palavras que se juntam. E depois você fala, e aí se modifica o modelo estrutural de sobrevivência. São três palavras, mas é um conceito. Então o que eu fiz na narração? Eu juntei complexidade demográfica progressiva, fator causante, fator detonante, revolução midiática civilizacional, fator consequente, mudança do modelo estrutural de administração. São três conceitos que foram colocados de maneira separada, que foram criados e que foram articulados entre si para mostrar causa e efeito, ação e reação. Esse processo é um processo que está no avançar da percepção. E se inicia com a percepção, está acontecendo alguma coisa, temos uma nova economia, temos determinadas mudanças, essas coisas precisam fazer. Então, olha o que é interessante no livro do Brabanderi. Ele consegue ajudar a gente nas questões estruturais, filosóficas e estruturais. Quando ele fala de não finito, quando ele fala de percepção, quando ele fala de percepção, que a gente muda a percepção e muda a realidade de formas diferentes, a percepção é quebra e a realidade muda de maneira contínua, né? E que é difícil as pessoas perceberem as mudanças, aí vai falar do Thomas Kuhn. Então, quando ele vai para a filosofia, ele é legal. Mas quando ele tenta abordar a conjuntura do digital, ele não é legal. Por quê? Porque falta a ele a análise mais aprofundada do digital. Ele não tem um bom diagnóstico. Ele não tem uma boa narrativa. A narrativa dele é falha. Por causa disso a gente não vai mais ler o livro do Brabanderi? Não, vamos ver o que a gente pode tirar. Se eu posso tirar coisas interessantes para, a questão estrutural, ok, beleza. Toda aquela parte psicológica do livro, emocionalismo, dogmatismo, isso não é novidade. Isso sempre aconteceu. E agora a gente está trabalhando dentro desse novo cenário. Então, é por aí que a gente está caminhando na leitura do Brabanderi. Acho um livro interessante, esquece a análise dele do digital, fraca. Mas em relação à questão
da percepção ali para trabalhar com a questão do dogmatismo, emocionalismo, trabalhar ali com talvez até um pouco o edifício do pensamento, né? Essa coisa da percepção. Zeca Pagodismo, ele ajuda. Eu, às vezes, fico falando dele aqui em várias situações. Então, isso é interessante. Você não precisa, um autor, você não precisa pegar ele, avaliar tudo. Uma parte tá bom, já é muita coisa. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, primeiro eu quero fazer um comentário geral sobre como é bom a gente ter uma narrativa. E eu tenho falado muito isso para o pessoal, que é o seguinte: o pessoal lê mal, primeiro, não tem um problema, não define um problema foco. Se não tem um problema foco, não tem um cliente que sofre. Então você já não consegue ter uma bússola. É preciso ter uma bússola. Qual é a bússola? Então se você... eu sou um profissional. Você é profissional de quê? Você tem que ser um profissional de um problema, tem que ter a paixão de resolver. Resolver não, porque não se resolve. Minimizar o problema de alguém. Então no momento que você definiu a bússola, você sabe para onde você está indo. Então, um dos problemas que a gente tem, obviamente, quando a gente fala do mundo digital, é a dificuldade, talvez o grande problema, né? Um dos principais problemas é exatamente a dificuldade das pessoas. Eu, quando lancei meu livro em 2013, depois de 2018, eu achei que o problema era entender o que estava acontecendo. E depois eu fui cada vez mais entendendo que o problema não é só entender o que está acontecendo, mas é entender como as pessoas têm dificuldade de mudar a forma de pensar sobre as coisas. Então esse livro do Brabanderi é um livro muito importante para a gente, né? Já disse aqui que o livro dele é um livro fraco do ponto de vista da análise do digital. Mas é um livro muito bom, muito rico para que a gente possa trabalhar com essa dificuldade, que é a mudança da mentalidade, que volta e meia aparece. Como eu mudo a cabeça do meu chefe? Como eu mudo a cabeça do gestor? Como eu faço para mexer? Toda hora o pessoal me pergunta isso, como é que questiona isso? Então esse livro é um livro forte nisso, né? Então eu estou aqui no capítulo, estamos aqui falando de página, estamos falando aqui de página 55 em diante, e aí ele vai falar de três níveis de percepção. Quando a gente trabalha aqui na escola, a gente está trabalhando na escola com 4 níveis. Você tem a emoção, tem a percepção, tem a conceituação e tem a narração. Quanto mais você vai subindo no edifício do pensamento, mais você vai passando das emoções para a narração. E aí ele vai trabalhar aqui ele vai agregar a essa visão 3 coisas interessantes que eu acho que dá para a gente incorporar bem e provavelmente aquelas coisas, né? A gente vai incorporando aos poucos. E isso que é interessante, quando você tem o problema foco, tem o cliente e vai desenvolvendo a narrativa, você sabe onde vai encaixar as coisas. Onde que você vai encaixar isso, né? Desafios psicológicos. Vai entrar alguma coisa ali, naquela parte ali de Zeca Pagodismo, emocionalismo, vai entrar naquele pedacinho ali. E tem que entrar encaixando bem. Então, quando ele, por exemplo, a gente vai falar de emoção, ele vai falar de estereótipos. Ele vai colocar aqui 3 níveis diferentes para a gente trabalhar as percepções. Estereótipos, padrões, que ele nem explica tanto, e paradigmas. Então eu diria que os estereótipos, né, é aquela coisa assim, aqueles preconceitos, aquelas coisas assim, aqueles ditados populares, são aquelas coisas assim que correm soltas na sociedade, né? Os padrões são coisas que meio que se tornam senso comum, né? Em que a gente vai admitindo determinadas coisas, nem sabe exatamente por que as coisas a gente pensa de determinadas maneiras, é uma coisa assim um pouquinho mais abstrata. E os paradigmas são os grandes paradigmas
em que a gente meio que cria o senso comum. Tudo é senso comum, e quanto mais está perto das emoções, do dia a dia, né, do operacional, mais é estereótipo, e quanto mais está acima, né, mais para cima está nos paradigmas. Então os estereótipos estão mais naquelas pessoas do dia a dia, naquelas pessoas que têm menos trabalho de abstração, e os paradigmas nas pessoas que têm mais trabalho de abstração. Que ele, inclusive, vai falar aqui numa das páginas do Thomas Kuhn. Eu vou te dizer exatamente aqui quando ele fala do Thomas Kuhn. Volta ao nosso querido Thomas Kuhn. Segundo ele, Thomas Kuhn é austríaco, e eu estou sempre chamando Thomas Kuhn de americano. Segundo o Wikipedia, é americano. Então, ou o Wikipedia está errado, ou esse cara está errado. Eu vou checar isso, depois a gente vai esclarecer esse assunto. Então, isso ajuda. Na hora que a gente vai falar da nossa escadinha, a gente pode falar, olha, inclusive o Brabandere, né, fala que a gente, quando trabalha com as emoções, a gente está nos estereótipos. Quando a gente trabalha nas percepções, nós estamos aí nos padrões, né? E quando a gente vai para os paradigmas, a gente vai questionar, né, os conceitos e a narrativa. A gente vai caminhar para a narrativa a partir das articulações dos conceitos. Puf, beleza, tranquilo, gostei, incorpora bem, né? Incorpora bem. E acho que a gente avança. Depois a gente vai falar de uma outra coisa muito bacana também, que é perceber, acreditar, saber e ter esperança diante das percepções. Mas isso a gente conversa na segunda-feira, ok? Então estamos caminhando aí nas leituras bimodais, no livro do Brabandere, O Lado Oculto das Mudanças. Um livro bem interessante que eu recomendo vocês darem uma olhada. Bom, esse é o nosso 7º áudio do livro O Lado Oculto das Mudanças, do nosso querido Brabandere, Luc de Brabandere. E eu, como tinha prometido, tem uma coisa interessante, que ele está falando da percepção, e acho que isso é bom para um trabalho de sala de aula, né? Para os futuristas formadores, principalmente, vão falar em sala de aula, e aí o cara vai dizer as percepções e tal, e aí ele coloca aqui 4 coisas que influenciam as nossas percepções, né? E eu achei bem interessante porque eu acabei vivendo essa semana uma coisa e logo pensei no livro. Eu estou falando aqui, eu pensei o seguinte, eu vi uma tabela em termos de pagamento de final de mês, e aí vi a tabela estava mal feita, e eu logo criei uma expectativa que teria que se pagar menos do que deveria se pagar de verdade. A minha vontade de não querer pagar aquilo era bastante grande, e aí eu fui e viajei na maionese. Eu não entrei nos detalhes da tabela, que ela estava mal construída, mas juntou a tabela mal construída com a minha esperança de não ter que pagar aquele valor. E aí então eu criei, né, passei ali umas 2, 3 horas viajando na maionese até que eu coloquei a planilha para dar uma olhada com calma e vi que existia uma esperança minha de que aquele valor não fosse, né? E existia um erro da tabela que me ajudou. Então, umas coisas juntou outra. Então, se eu fosse fazer um diagnóstico usando o Brabandere, ele chama aqui, ó, ver versus ter esperança. Ou seja, quando você tem esperança, quando você está querendo, você é factível acreditar em coisas, né, que não tem muita lógica. Isso acontece muito quando a gente está doente, né, ou quando a pessoa tem aquelas, infelizmente, doenças terminais, né, a pessoa começa a acreditar em qualquer coisa, né, porque a esperança de achar que aquilo ali vai resolver o problema. Então, isso é uma questão. A outra questão que eu acho que é interessante, ele fala ver versus saber. E aí tem a ver com os nichos. Um advogado vê de um jeito, um engenheiro vê de outro, um jornalista vê de outro, o cara de informática vê de outro. Então, assim, a formação da pessoa, né, tanto acho que profissional, como cultural, como religiosa, tende a ver determinada coisa de um determinado nicho. Então, a partir daí, a gente vai olhar aquilo com um determinado nicho. Então, a gente pode identificar
às vezes, determinada situação que o cara fala, isso é uma visão típica de engenheiro, né? Que costuma que o pessoal falar, né? É uma questão muito concreta, assim, quer dizer, a maneira da pessoa pensar já tende aquilo. Então ele colocou dessa maneira. A outra é ver versus acreditar, é ver o que acreditamos, né? Então a gente tem as nossas premissas, né? Que é diferente do engenheiro, que é diferente de ter esperança, é aquela coisa, né? Que a pessoa assim, eu acredito em OVNI, aí de repente passa um cara joga aqueles discos, né? E aí tá de noite, o cara vê aquilo e já vê que é um OVNI. Então qualquer coisa que possa parecer que é um OVNI, o cara vai achar que é um OVNI e vai considerar que qualquer coisa é OVNI, né? Então ele vai ter assim aquela expectativa, né, de uma coisa que ele acredita, ou mesmo milagres que às vezes as pessoas acreditam, né? Isso é um milagre de tal papai, aí quando vai ver, na verdade é um remédio que realmente funcionou, ou é um tratamento que demorou mais tempo e de repente o cara foi para o curandeiro e na verdade o curandeiro não fez nada daquilo, né? Então, assim, aquela coisa do acreditar, né, em coisas em relação a isso. E depois, o que ele chama aqui de passar a reparar, que é ver versus perceber. Aí ele vai citar aquela coisa, você vai comprar um carro, você passa a ver esse carro em todo lugar. Você vai ter gêmeos, você passa a ver carrinho de gêmeos em todo lugar. Então, vou repetir. Então, nós temos o ver para perceber, que é esse dos carrinhos de gêmeos. O ver para acreditar, vou ver o exemplo aqui, para ficar mais claro isso aqui do ver para acreditar. Ele fala aqui, ele estava andando de bicicleta e aí ele viu uma placa achando que era de uma ciclovia e não era e tal. Eu acho que nesse caso aqui, esse ver para acreditar, eu acho que é mais para a linha do ver para ter esperança, né? Eu acho que então talvez a gente possa reduzir isso aqui para 3. O ver para ter esperança, o ver de nicho, né? E o ver de passar a reparar. Então vamos juntar essas duas aqui, o ver para acreditar e o ver para ter esperança. Eu acredito que até os exemplos deles são parecidos. Então a gente vai trabalhar com o ver para perceber, quando a gente passa a reparar determinadas coisas, depois o olhar de nicho e o ver para ter a coisa da esperança, né? Eu acho que tem um pouco, né? Aí obviamente, quando a gente fala de olhar de nicho, a gente poderia incluir os dogmas religiosos, políticos, etc., tal, papá, em que você, de repente, apoia um determinado governo, tudo que ele faz é bom, né? E você não gosta de um determinado governo, tudo que ele faz é ruim. Então, eu acho que aí seria um olhar de nicho também. Ver versus saber, ou ver versus ideologizar, digamos assim, ou dogmatizar. Então, tudo que você tem daquele dogma vai se repetir e você vai ter esse problema. Mas eu acho interessante essa musculação das dificuldades que a gente tem, né, psicológicas, de conseguir enxergar as coisas e a gente vai ter que tomar um cuidado. Então, sabendo disso, a gente pode se policiar num determinado momento, né? No momento que a gente tem isso. E eu, por exemplo, tive essa sensação e lembrei logo do livro. E eu vi, cara, eu estou vivendo exatamente aquilo que o Brabanderi falou que existe. Eu acho que são exemplos bacanas para usar numa sala de aula num determinado momento, quando fosse falar de percepção e realidade, da nossa dificuldade de percepção. A gente usa muito aquela coisa das mudanças de percepção ao longo da história, e aqui não são mudanças de percepção ao longo da história, são aquelas ilusões de percepção que a gente tem no dia a dia, e que aí de repente a gente se modifica numa coisa mais conjuntural, menos estrutural. Então aqui seriam mudanças de percepções conjunturais, e o que a gente trabalha mais são mudanças de percepção estruturais. Tudo isso está na página 60, 61 e 62. É isso. Estamos seguindo então com o nosso livrinho, gostando, Luc de Brabanderi, um livrinho bom, né, que se encaixa dentro da nossa narrativa na parte de psicologia. O que vocês dizem? Bom, pessoal, 8º áudio, gostando bastante, né?
desse trabalho, o lado oculto da mudança, do meu querido Brabandere. E volto a lembrar vocês que ele agrega para a escola, né, para ajudar a gente nessa crise psicológica, a dificuldade que a gente tem com as percepções. Então a gente tem falado aí sobre isso e acho que ele tem uma outra coisa interessante para agregar para o nosso acervo. Na página 67, ele vai falar o seguinte, abre aspas, lidamos com nossas convicções como se elas fossem bens materiais, fecha aspas. Eu acho isso bem interessante e isso me lembra bastante aquele livro, aquele filme, A Grande Aposta, se eu não me engano é ele, lá pelas tantas, o cara diz, você não vai mudar de opinião, ou você não vai mudar de ideia, se aquelas ideias que você tem mantém você sobrevivendo. E acho que essa é uma discussão bastante rica para a gente, porque as pessoas transformam as suas percepções num apartamento. E tem uma lógica isso, né? Quando ele vai lá colocar aquela discussão que a gente falou no áudio passado, né? Que a gente ver e saber tem a ver com isso, o ver e o saber tem a ver com a formação que as pessoas fazem. Então, o dinheiro que um arquiteto, um advogado paga para ter a sua formação, o dinheiro que um médico paga, o dinheiro que um engenheiro paga, as suas formações, etc. Tal, aquilo tudo ele vai colocando como se fosse um apartamento. E ele vai construindo, que seria a ideia da percepção como conhecimento. A percepção que vai sendo criada e ela vai sendo colocada como um apartamento que você está investindo naquele conhecimento. E aí tem uma visão um pouco equivocada quando a gente vai entender a percepção como um apartamento ou como um investimento que você faz, né? Na verdade, o que você investe é não no conhecimento, mas numa narrativa, de maneira adequada, principalmente agora. Isso estruturalmente já era assim, mas não era tão necessário, mas agora está cada vez mais necessário dentro da nova conjuntura. Então, a estrutura vai ser compatível com a conjuntura. O que quer dizer isso? A percepção sempre foi, principalmente a percepção profissional, a percepção para a sobrevivência, ela sempre foi, né, não um conhecimento que você tem que preservar, mas uma narrativa que você desenvolve para resolver o problema de alguém e o valor que você gera é a capacidade que você tem de adaptar a sua percepção aos cenários para continuar atendendo bem aquele problema. Então, um educador, por exemplo, ele vai trabalhar dentro da área de educação para resolver o problema de educação no nível que ele resolveu escolher, se adaptando, né, às mudanças de cenário. Então, na verdade, você não está comprando um apartamento. Você está comprando uma espada. E você compra uma espada para cortar determinadas coisas, para se proteger de determinadas coisas. Então você vai afiar a sua espada, etc. E a sua espada, quanto mais ela continuar cortando, melhor. Então aí você vai, compra a espada, bota na parede e aí você preserva aquela espada em que ela perde a utilidade dela. Então aí você, na verdade, quando alguém diz assim, pô, sua espada não está afiada, vamos afiar, ela fala, não, ninguém toca nessa espada, porque essa espada é um acervo que eu comprei, pronto. Então a percepção deixa de ser aquilo que ela deve ser, uma ferramenta humana para resolver problemas, e passa a ser um acervo que a pessoa tem que ela não quer modificar. Acho que aí nós temos uma coisa muito interessante. Porque a pergunta número 1 de todo mundo que vem para a escola, a top one de todas as questões, de todas as palestras que a gente vai, de todos os cursos que a gente faz, é como eu mudo a cabeça das pessoas, como eu altero a cabeça do meu chefe, como eu mudo a cabeça dos gestores, etc, etc. Essa é a questão principal. E aí você vai dizer
tem a ver com isso. Você não vai mudar uma cabeça de alguém que comprou um apartamento e a percepção dele é um investimento que ele fez que ele não vai jogar fora. A pessoa tem uma visão errada da percepção. É a percepção como uma coisa e não como um instrumento para melhorar cada vez mais a sua capacidade de resolver problema. E aí então você faz um desvio, você tem um problema de função. Gosto muito do Babanderi, né? Acho que ele tem agregado bastante. Acho que quem está ouvindo o áudio, etc., não leu o livro, sugiro que dê uma olhada, né? Dê uma olhada, vai ser interessante, principalmente para as pessoas que vão trabalhar com formação. Eu acho que esse é o principal. Porque o cara que vai trabalhar com empreendedorismo vai colocar projetos futuristas, né? O cara que vai ter a visão geral, o meta futurista, tudo bem, o cara vai pegar ali, isso aí se encaixa lá embaixo, não é uma coisa tão importante, né, fundamental. É mais para quem vai trabalhar com formação. O Babanderi é um cara para o pessoal da formação, né? O cara que é um cenarista, ele prepara o cenário, quem vai trabalhar embaixo é o estrategista. Bom, é isso. O que vocês me dizem? Bom, esse é o 9º áudio do nosso querido Luc de Brabandere. O lado oculto das mudanças, a verdadeira inovação requer mudança das percepções. Estou aqui em torno da página 80. E aí aqui ele continua colocando, né, as discussões sobre percepções, aí vai trazer lá o Bacon, mostrando assim as dificuldades que nós temos, né, de perceber. E depois disso ele vai falar dos sinais de mudança que a gente precisa estar atento, etc. E vai citando várias empresas que tiveram problema de se adaptar ao futuro e as dificuldades que as organizações têm. E eu escrevi uma coisa e eu quero partilhar isso com vocês. Quer dizer, então, os livros são bons para você ter insights. E eu acho que esse livro do Brabanderi tenta responder uma coisa que é a discussão sobre como a gente ajuda as pessoas nas mudanças. E acho que existe um conceito, e aí eu botei esse título, de codependência e inovação. O que é a codependência? A codependência isso acontece muito nas relações de amizade, relações principalmente conjugais. Você quer resolver o problema do outro, você quer, entre aspas, salvar o outro por uma incapacidade que você tem de salvar a si mesmo. Acho isso uma discussão fundamental, dá uma guinada na forma da gente discutir esse processo. Se a gente pega o Thomas Kuhn, que é citado inclusive pelo Brabanderi, Thomas Kuhn diz isso, olha, as pessoas estão tão agarradas nos seus paradigmas, e aí o Brabanderi vai falar de estereótipos, né, ele vai aumentar o número de coisas que está se falando, né, são os preconceitos, os estereótipos, os hábitos, as coisas, etc. Papá. As pessoas vivem imersas nisso, como se a gente tivesse, como se fosse graxa, né? Você está imerso na graxa, todo sujo de graxa, e você não consegue se libertar daquilo. Você precisa tomar um banho, tomar outro banho, tomar outro banho. Então o que diz o nosso Thomas Kuhn, não reforçado pelo Brabanderi. O Brabanderi não pegou isso do Thomas Kuhn. Thomas Kuhn diz o seguinte, olha, na ciência, quando tem um novo paradigma, as pessoas estão... e aí pega o Brabanderi. As pessoas compraram um apartamento com aquele paradigma. Elas compraram um apartamento com aquele paradigma. E elas não vão vender o apartamento, elas não vão se desfazer do apartamento. Então elas vão morrer naquele apartamento, elas não vão sair do apartamento. Né? E aí a pessoa perde, né? A pessoa perde a relação entre duas coisas fundamentais.
conhecimento e percepção. A pessoa perde a noção de que o conhecimento é para resolver um problema. E se o problema vai mudando, o conhecimento tem que ir mudando. Aí a pessoa transforma o conhecimento cada vez numa coisa mais concreta, e não num verbo, e não numa ação, e não num processo. Então, aquilo vai se consolidando, e depois a pessoa não consegue mais sair daquilo. E aí, então, ela não vai conseguir sair. Ela não vai deixar que aquilo ali se modifique. É uma coisa que já ela vai morrer com aquilo. E aí o que acontece? A maior parte das pessoas que se aproximam, que vem aqui para a escola, que vem discutir, o que traz as pessoas? A pessoa está insatisfeita, ela quer mudança, mas ela é codependente, e aí vem a história, ela é codependente da pessoa que está com aquele paradigma que ela não quer largar. Então ela fica tentando salvar o outro e não se salvar. Ela não passa para pensar o seguinte: bom, eu trabalho numa determinada empresa, então se naquela empresa não está indo em direção ao futuro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em relação ao futuro. Não, eu vou ficar tentando salvar a empresa, salvar meu chefe, eu vou tentar salvar aquela pessoa que bebe, eu vou tentar salvar aquela pessoa que é drogada, eu vou tentar salvar aquela pessoa que não consegue sair daqueles padrões que ela tem, aqueles paradigmas dela, e eu vou ficar tentando, porque isso é uma coisa importante, ela vai ter que me escutar e tal. Cara, você está com um problema. E aí que eu acho que é o trabalho. Você tem que fazer a mudança, você tem que incorporar o processo e você vai ter que criar a sua vida profissional, a sua startup ou migrar para uma empresa em que aquilo que você está vendo seja possível. E aí você sai da codependência, que é a codependência da inovação. Você está codependente desse processo. Então, a mudança que a gente está passando é uma mudança estrutural. É muito raro o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma mudança da placa tectônica da sociedade, uma mudança muito profunda, e as pessoas foram habituadas a trabalhar, né, na superfície do mar. E a gente, a 200 metros, está acontecendo uma mudança. E as pessoas não conseguem perceber a mudança. E aí a gente consegue começar a ver essa mudança e as pessoas estão com dificuldade lá embaixo de olhar para baixo. Então, eu acho que a gente inicia uma discussão sobre codependência. A codependência da inovação, em que as pessoas querem mudar alguém que não vai mudar de jeito nenhum. A gente já discutiu isso um pouco lá naquela leitura que a gente fez do Levar Adiante, em que os alcoólatras anônimos desistiram de convencer as pessoas. Eles fazem pela atração, que tem a ver com isso. Os alcoólatras anônimos deixaram de ser codependentes dos alcoólatras ativos. Eles esperam que a pessoa dê o primeiro passo. Então é isso que a gente tem que fazer, em termos de perspectiva. Criar o cenário, apresentar as ideias novas, criar um projeto individual, criar uma startup, criar uma escola, criar o seu curso, criar as coisas, ir disseminando isso e trazendo pessoas que querem adotar aquela visão para o futuro. E aí vem na atração e não no convencimento. Você sai da codependência. E se você quiser desesperadamente que se convencer o outro, é que você está na codependência. Brabandere, livrinho maravilhoso, estou adorando. O que vocês dizem? Bom, pessoal, esse é o 11º áudio sobre o livro Lado Oculto das Mudanças, do nosso querido Luc de Brabandere. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que o André, né, eu vou colocar embaixo as avaliações, começamos a fazer as avaliações da temporada 4.1, agora de julho, e o André, que participa aqui das leituras, fez um comentário que eu acho interessante. Ele falou, né, pô, eu acho que nas leituras eu gostaria que você lesse por parágrafo, por capítulos.
E, na verdade, é, o objetivo das leituras é a gente fazer uma outra coisa. Nós não estamos fazendo um resumo do livro. O Resumo Cast, por exemplo, é um podcast que faz exatamente isso. Ele facilita você ler o livro. Aqui dentro da escola nós temos uma narrativa. A nossa narrativa é a base para todos os perfis futuristas da escola, né? Então a gente vai desenvolvendo os perfis para que a gente vai desenvolvendo a narrativa para que os perfis possam usar a narrativa para os seus clientes ou ele mesmo usar para a vida dele. Então, quando eu faço a leitura de um livro para os bimodais, eu estou fazendo a leitura para o cliente, eu estou vendo o que se incorpora na nossa narrativa. Eu não estou preocupado em resumir o livro, eu estou preocupado, é como se, eu falei isso para o André, é como se a gente estivesse indo num supermercado e a gente vai para o supermercado fazer comida no restaurante. O restaurante é a nossa narrativa culinária. Então a gente vai escolher os produtos melhores para que a nossa narrativa culinária seja a melhor possível. A gente não vai lá para pegar tudo do supermercado para o cliente do nosso restaurante saber tudo que existe naquele supermercado. Não. A gente vai escolher aquilo que a gente vai refinar para o nosso cliente. Então a gente não faz o resumo do livro, a gente faz, né, os insights que o livro tem para melhorar a nossa narrativa. E a gente, os futuristas da escola, vivem, né, teoricamente, estão aqui para melhorar, conhecer a narrativa, incorporar a narrativa, usar a narrativa na sua vida e, se possível, ganhar dinheiro com a narrativa. Essa que é a ideia. Então, feito esse primeiro detalhamento, na página 87, tem uma frase aqui espetacular, que ele diz o seguinte, olha, que tem a ver com a gente. Existe um modo de diferenciar o gerente do estrategista. O estrategista, no caso, seria o futurista, o ex-estrategista, né? O primeiro, o gerente, administra a continuidade e o segundo lida com a descontinuidade. E aí ele vai embaixo falar, uma parte do futuro não é coberta pela continuidade. Então a gente pode dizer o seguinte, que o gerente, ele administra o cliente atual. O estrategista, o futurista, procura saber qual é o cliente futuro. O gerente trabalha com os concorrentes que já existem. O estrategista, o futurista, prevê os novos concorrentes. E aí, no caso agora, como a gente está vivendo uma revolução civilizacional, uma mudança estrutural na administração, a gente chega ao ponto de dizer que o gerente, ele analisa, né, a gente vai mais fundo, né? O gerente analisa a continuidade, o estrategista analisa as possibilidades, né, de mudanças radicais, tanto no consumo, no consumidor, nos concorrentes, e o futurista, principalmente nós que somos de longo prazo, a gente administra a possibilidade de novos modelos administrativos, como é o caso agora. Coisa muito rara de acontecer, mas está acontecendo. Então, e aí vai numa discussão que eu acho que é interessante aqui na escola, quando as pessoas dizem, mas o que eu faço para mudar a cabeça do meu gerente, do meu chefe, etc. Tal, papá? O cara foi educado, ele trabalha, ele tem as demandas dele, dá continuidade. Não dá para ele abstrair do que a gente está falando. Por isso que as pessoas vão criando startups, vão ficando de saco cheio do ambiente de trabalho, vão vendo que não tem possibilidade e vão caminhando para a possibilidade de ir criando a sua própria startup, né? E indo em frente nas suas startups. Os inquietos. E aí você vai tendo, o que eu escrevi hoje de manhã no artigo, né? Uma espécie de pandemia administrativa. Cada vez você tem mais uberização em cada vez mais setores e cada vez mais você tem a perda de valor das organizações tradicionais. Sem falar que do futuro a gente vai ter a blockchainização, que não vai ser mais radical ainda. Então eu quero fazer um elogio, né? Brabandere, um livro antigo, um livro muito bom.
um livro assim fundamental. Sabe para quem que esse livro é fundamental? É um livro assim chave para o futurista moderador. Esse principalmente. Né? O que é o futurista moderador, né? Pô, é aquele futurista que trabalha com o lado psicológico. Né? Esse cara tem que ler o livro do Brabandere. É um livro assim importantíssimo. Né? O próprio André, que quer ser futurista moderador, as pessoas que querem trabalhar, né, com essa coisa da mudança, a mudança psicológica, né, preparar as pessoas para as mudanças psicológicas, é um livro-chave. Já não é um livro tão importante para o cenarista, nem. Claro, todo mundo tem que ter uma visão. Mas o cara que é responsável, né, dentro aqui do que a gente está vivendo hoje, que é responsável de facilitar, quebrar esse bloqueio psicológico, é o futurista moderador. É o cara mais de psi, é o coaching, né? É aquele cara que vai trabalhar as mudanças, né? Preparar as pessoas para essas macro mudanças. Bom, continuamos lendo o livro do Brabandere e eu vou colocar aqui embaixo para o pessoal que ainda não viu, eu vou pedir para fazer uma avaliação da nossa imersão 4.1. Foi muito legal os comentários do André, foram muito interessantes. Eu vou gerar alguns áudios para discutir o que ele me propôs e eu queria que vocês fossem lá fazer a avaliação. Uma autoavaliação, uma avaliação da escola, sugestões, críticas, porque a gente agora, eu pessoalmente estou vivendo o mundo do software. Eu sou um software. O Nepo é um software. Estou entrando agora na minha versão 3.0. Né? E acho que a escola também ganhou essa coisa do software. A gente está a cada mês, né, já era assim, né, mas a cada mês a gente está caminhando. Então, se a gente puder avaliar cada mês, quando chegar em dezembro, nós vamos ter aí uma experiência muito rica, né, não só na forma que a escola trabalha e no conteúdo. E eu conto com vocês para me ajudar a ver os bugs que estão aparecendo para a gente corrigir. Tá bom? O link está aqui embaixo. Faça esse apelo aí para vocês. Um grande abraço, bom final de quarta. Frases maravilhosas do nosso livrinho. Esse é o 10º áudio do livro O Lado Oculto das Mudanças, a verdadeira inovação requer mudança de percepções, Luc de Brabandere. Olha essa frase, que frase espetacular. Vou guardar para várias ocasiões. Há rupturas que escolhemos e outras que somos submetidos. Olha que frase. Uma frase muito legal. Estou botando ela aqui para compartilhar. Então, vê a história. Na sequência, ele vai fazer outra frase. Eu vou falar mais uma frase e depois vou também colocar para vocês essa frase. O futuro é sempre pensado nas empresas de forma incremental. Então, o que eu acho que é interessante é, nós trabalhamos na conjuntura. Então, quando ele diz que o futuro é pensado nas empresas de forma incremental, e as empresas dominam a conjuntura. Só que há mudanças, muitas vezes, é o caso agora, que é uma mudança da estrutura. Nós estamos fazendo uma mudança na sociedade da estrutura. E o problema que a gente está vivendo é mais grave ainda, que todo o pensamento estruturado das ciências sociais, das ciências voltadas para o estudo do ser humano, economia, ciência política, etc. Todos esses estudos não passaram pelo McLuhan. O McLuhan é uma encruzilhada para esse novo século. Se você vai pelo McLuhan e depois segue ali Pierre Levy, pega o Clay Shirk também, que é um americano, que ele vai pegar, mudou a mídia, mudou a sociedade. Isso não está nos livros de ciência política, não está no livro de ciências sociais, não está nem nos livros de comunicação, que estão todos influenciados por outros autores. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo uma mudança estrutural, nós não temos paradigmas para entender essas mudanças estruturais, e as organizações, conforme essa frase, ainda trabalham no conjuntural. Então, é uma crise elevada a várias potências. Porque as empresas estão trabalhando no conjuntural, as visões que temos do estrutural
toda a literatura que a gente tem do estrutural não pega a mudança que a gente está vivendo. Não entende, não compreende, não percebe. Só quando a gente vai fazer toda a nossa trajetória de revisão filosófica, revisão teórica, para chegar na metodologia da inovação bimodal administrativa. Para dizer, olha, temos um novo modelo de administração. Eu estou fazendo agora uma mentoria com o prefeito de uma cidade muito interessante, em que ele percebeu claramente assim a separação entre uberização e tal, e vai tentar implantar. É um case que vai ser muito legal. Então, existem pessoas que começam a querer fazer algo diferente. Então, assim, algo que não seja só digitalização. Então, a gente está. Esse livro é muito interessante. Ele é muito interessante. Tem outras coisas bacanas para frente, mas o que ele coloca é a frase que vai ficar para mim, né? Talvez a top das tops é essa. Há mudanças que são, eu vou interpretar do meu jeito para guardar, né? Há mudanças em que você controla e há outras que você não controla, que você é submetido a ela, vem de fora para dentro, e outras que vêm de dentro para fora. Né? A gente poderia dizer que são exógenas, né? Endógenas, que vêm de dentro, e exógenas. Essas mudanças que a gente está vivendo são exógenas, são estruturalmente exógenas, porque às vezes existem mudanças que são conjunturalmente exógenas. Por exemplo, crises econômicas, pandemia, tudo isso é exógeno. Né? Só que a gente tem um tipo de exógeno que é a chegada de uma nova mídia. Ah, tudo bem, foi a chegada da nova mídia, né? Mas a chegada da nova mídia não é uma empresa que está lançando a internet, não é um iPod, não é um carro, é uma mudança na forma do ser humano se comunicar que atinge todo o planeta. Então é uma mudança exógena, tecnológica, né, estrutural. E as empresas trabalham no endógeno, no conjuntural. É uma situação bizarra. O momento que a gente vive hoje é bizarro. Quando o pessoal olhar de lá na frente para trás, né, como essa situação de hoje é bizarra, de conseguir tentar entender o que está acontecendo. O que vocês dizem?
Bom, pessoal, quanto mais eu leio que o nosso livro, né? O Lado Oculto das Mudanças, o áudio 12, A Verdadeira Inovação Requer Mudança de Percepções, Brabanderi. Essa aqui é a Bíblia dos futuristas mediadores, aquele pessoal que tem um desafio, né? Principalmente os mediadores e os formadores. O pessoal que tem o desafio de superar as mentalidades das pessoas para entender as mudanças. Então, é um outro conceito muito bom do livro. Na página 89, ele vai falar de 2 tempos das mudanças. Isso é muito legal. Ajuda muito a gente a pensar como as coisas acontecem. Você tem o momento da exploração e o momento da decisão, que ele chama tempo exploratório e tempo decisório. O tempo exploratório é o momento em que você começa a viajar na maionese. Ele diz aqui, ó, o tempo exploratório. O tempo exploratório é um tempo em que as ideias são criadas. É a ideia. O primeiro é a geração de ideias propriamente ditas. Muitas ideias. O segundo é o seu refinamento, transformação no que chamam de boas ideias. Na verdade, se a gente for colocar aqui o nosso edifício do pensamento, é aquelas coisas que você começa a dizer que alguma coisa tem que mudar, você sobe para alguma coisa filosófica teórica, né? E depois você vai para o refinamento, vai para a metodologia e para o operacional. Então ele diz aqui que tem nenhuma ideia nasce boa. Então você precisa, e aí ele coloca, há uma diferença entre novas ideias e boas ideias. As boas ideias são novas ideias trabalhadas. As novas ideias são exploratórias, são aquilo que a emoção que você sente que tem alguma coisa ruim, a percepção que tem alguma coisa ruim, a conceituação, a narração, em que você estabelece uma narração e aí você desce para a operação. Você precisa objetivar aquela narração, que um pouco as pessoas até aqui às vezes colocam. O pessoal agora na avaliação da imersão 4.1, pô, a gente precisa de case, a gente precisa de coisas concretas, etc. Tal, que é o objetivo da narração, na hora que a gente propõe a metodologia da inovação bimodal administrativa, né? Transformar tudo isso em boas ideias. E aí tem uma coisa que é muito legal que ele diz, o cérebro é um motor de 2 tempos. O primeiro tempo trará do bom antigo para o novo e o segundo do novo para o bom novo. Então eu acho que esse tempo entre o exploratório, em que você fica bolando, para o decisório, então eu vou para lá, né? Eu ainda diria que tem o exploratório, o decisório e o operatório, que seria o terceiro, né? Em que você primeiro tem o exploratório, isso que eu estou vivendo não está bom, poderia ser diferente. O decisório eu falo, vou mudar, e para onde eu vou mudar, e aí começa o afinamento. E o operatório, no momento que você diz, tá, preciso mudar, quero mudar, vou mudar, a linha de raciocínio é essa, vou não sei para onde, e no final você diz, vamos para o operatório. Aí você pula de paraquedas na direção daquilo que você definiu como projeto. Eu diria que esse livro do Brabanderi é a Bíblia dos formadores e dos mediadores bimodais. O pessoal que quer trabalhar com formação e quer trabalhar com mediação tem que ler, vai ter que comprar e ler o Brabanderi. Vai ter que fazer isso. É Bíblia. Né? Livro espetacular. Ele tem outros livros, que eu sei que ele tem um inclusive que ele fala, né, de você ir para as novas caixas, ele questiona a ideia da sair da caixa. Esse eu acho que só tem em inglês, eu acho que é um cara que dava para trabalhar mais. A gente pode buscar outros livros dele, né, para as novas temporadas, vale a pena ver o Brabanderi mais novo, né, o que ele está falando hoje, seria bem interessante. De qualquer maneira, tá aí, leituras bimodais, pedindo o pessoal para fazer a avaliação da temporada 4.1, em que a gente está trazendo várias novidades. É momento da gente avaliar, o pessoal já está avaliando, pedindo inclusive para fazer sugestões de temas e tal, avaliação pessoal, avaliação da escola,
para eu poder ir melhorando e você também melhorando e aproveitando ao máximo a imersão, que vai até dezembro, tá bom? É isso aí, galera. Vou botar o link aqui embaixo da avaliação. Forte abraço. Bom, pessoal, 13º áudio. Quando o livro é bom, a gente vai esticando. Falando aqui do nosso querido Brabanderi. Lá do culto das mudanças, Brabanderi, falando aqui do pensamento divergente, do pensamento convergente, e ele vai dizer que as pessoas e as empresas de sucesso, os projetos de sucesso, são aqueles projetos que têm, né? Ele vai falar do Google, vai falar da HP, vai falar de várias empresas que têm dois personagens na frente. Uma pessoa convergente e a outra divergente. Isso é bem legal porque, de alguma forma, vai brincar e vai bater na nossa ideia do quieto e do inquieto, né? O inquieto é aquele que vai para a divergência e o quieto é aquele que vai para a convergência. E aí eu diria que, quando a gente leu, por exemplo, o Thomas Kuhn diz que quando a gente tem uma anomalia, nós estamos no momento da divergência. Os divergentes são chamados para ajudar. São pessoas que têm uma capacidade criativa, né? Não são pessoas da sequência, não são pessoas da continuidade, são pessoas que eu digo que têm uma memória RAM mais abstrata e aí eles fazem a divergência. Mas logo a seguir vem os convergentes, as pessoas que vão dar sustentação, vão fazer os cálculos, vão colocar a ponte, vão botar a estrutura embaixo daquele novo processo. Então essa aí dá para brincar bem, quer dizer, agrega, quando a gente vai falar de inquietude, de quietos e inquietos, a gente vai agregar e podemos falar que o Brabanderi chama de convergente e divergente. Isso numa palestra, no workshop, temos o quieto e o inquieto, e o Brabanderi chama de pensamento convergente e divergente. E a gente faz o link com o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, ele diz que quando a gente está nessa anomalia, a gente precisa ir para a ciência extraordinária, e eu diria, a gente precisa dos inquietos, precisa dos divergentes, né? E quando a gente está na continuidade, a gente precisa mais dos convergentes. E quando a gente tem projetos que vão caminhando, uma duplicidade entre convergentes e divergentes é bom, porque o divergente dá um passo à frente e o convergente chega com a outra perna para equilibrar, para o cara não cair. Esse livrinho é muito bom, já falei, né? E disse para vocês que ele é a Bíblia dos futuristas mediadores, aquele pessoal que tem a função de ajudar as pessoas a passar, né, superar a dificuldade emocional dessa mudança. Bom, é isso. Vamos caminhar nessa direção, pedindo para vocês, quem ainda não fez a avaliação da temporada, o link aqui embaixo. Lembrando a todo mundo que no dia 29, essa semana, teremos a nossa live da temporada 4.1, em que a gente discutiu o que é o futuro, que na verdade virou o que é o futurismo, né? 19 horas, dia 29, tá bom? Depois eu vou mandar o link para o pessoal. É isso, galera. Um abraço, boa semana. Bom, se você está ouvindo esse áudio sobre as leituras bimodais do Brabanderi, esses áudios foram produzidos na 4ª imersão da Bimodais Futurismo Competitivo para o pessoal de dentro da escola, e ao longo do tempo eu vou abrindo esse material para as pessoas de fora. Mas aí você pode aqui discutir, pode participar dos debates, pode participar das lives, pode fazer discussões, e eu queria então te convidar para você fazer parte da nossa escola. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Nós temos uma imersão para tirar você de Matrix, né? É a melhor escola de futurismo do Brasil, disparada. Manda um zap, 99608 21 99608 6422. Um abraço. Bom, pessoal, cheguei ao final do Lado Oculto das Mudanças, um livro que eu gostei muito. Acho que agora na imersão 4.1 nós fomos definindo os perfis,
E isso também ajuda na leitura dos livros, porque esse livro ele é um livro muito importante para o futurista mediador. É aquele cara que vai trabalhar com o emocional das pessoas, que vai preparar as pessoas para poder fazer essa migração para o digital e estudar, né, as dificuldades emocionais que as pessoas têm. Esse livro é a Bíblia dos mediadores. Mergulhei no livro, várias coisas interessantes, né? A questão do convergente e divergente, várias coisas bacanas. Acho que é um livro assim que toda vez que tiver agora aparecer alguém, né, com perspectiva de futurista mediador, é a bibliografia que o cara vai ter que passar, que ele vai ter que ler. É um complemento importante. O Brabandere tem um pé na filosofia, né? E acho que ele é uma pessoa que fez assim, uma boa síntese, né, dos pensamentos filosóficos e que ajuda a gente a trabalhar bem essa discussão. Fazendo aqui uma revisão das coisas que a gente viu nele, né? Tempo exploratório e decisório, gerentes estrategistas e futuristas, umas frases ótimas, o futuro é sempre pensado nas empresas de forma incremental, há rupturas que escolhemos e outras que somos submetidos, a ideia que depois veio a mudanças endógenas, exógenas, foi a partir daqui, há rupturas que escolhemos e outras que somos submetidos, é aquela que eu já tinha falado, codependência e inovação, percepção não é um apartamento, não é por falta de informação que tomamos muitas decisões erradas, mas pelas percepções inadequadas que temos. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Frases ótimas, né? As ilusões conjecturais do perceber. E por aí nós fomos, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante, estereótipos, padrões e paradigmas. Foi um livro que realmente valeu a pena reler e a gente fechou. Novidade que a gente vai fazer é que eu vou fazer um áudio único, vou juntar todas as partes e para que a gente possa ter mais facilidade de acesso ao material. Então é isso, vamos caminhando, melhorando, aperfeiçoando e acho que a gente está progressivamente, e eu acho que é isso que é o grande barato, né? Pensa cabeça de software, escola de software, um mundo mutante, precisa que a gente tenha um aprendizado constante. Bom, é isso aí, pessoal. Próximo livro que a gente vai se dedicar agora é do nosso querido guru principal, A Galáxia de Gutenberg. Esse é o próximo livro da imersão. Já estamos entrando, não foi nem combinado, poderia não ser exatamente assim. Mas na imersão 4.1 foi o Brabandere. E já entrando na imersão 4.2, nós vamos entrar no Gutenberg. Poderia ter, não é uma regra, que tem que ser um livro por mês, mas nesse caso foi. Né? Eu acho que não vale a pena forçar a barra. Se o livro estiver funcionando bem, vai mais que o mês. Se o livro estiver funcionando mal, vai menos que o mês. Então, o próximo é A Galáxia de Gutenberg, um livro de McLuhan. McLuhan não é uma leitura fácil. Ele é um cara muito viajandão, mas vamos ver como é que a gente vai se dar com esse aí. Bom, é isso aí, galera. Um abraço.